Você já parou para pensar no que leva um homem a jurar a morte de outro? Não estou falando de raiva passageira, daquelas que esfria com o tempo. Estou falando de ódio, ódio puro, plantado fundo no peito, regado com sangue e alimentado por gerações. O tipo de ódio que vira herança de família, que passa de pai para filho, como se fosse terra, gado ou nome de batismo. Porque no sertão, meu amigo, tem coisas que não se esquecem, tem ofensas que não se perdoam e tem famílias que nascem para se destruir. Hoje eu vou te contar a história de uma guerra que começou antes mesmo de Lampião ser Lampião. Uma guerra que transformou o sertão num campo de morte, que encheu os bolsos de matadores e que jurou, de todas as formas possíveis, apagar Virgulino Ferreira do mapa. Estou falando da família Nogueira, uma dinastia de coronéis que tinha tudo: terra, poder, dinheiro e jagunços de sobra, mas que nunca conseguiu ter uma coisa: a cabeça de Lampião. Essa não é uma história de bandido contra a polícia. É uma história de sangue contra sangue, de honra ferida, de vingança que virou obsessão e de um juramento que custou fortunas, vidas e gerações inteiras. Antes de seguirmos, se você gosta de histórias do sertão verdadeiro, daquelas que nossos avós contavam ao pé da fogueira, deixa seu like neste vídeo agora. Compartilha com aquele amigo ou parente que também tem o sertão no sangue. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não conta história pela metade. A gente conta do jeito que tem que ser contada, com respeito, com detalhe, e com a verdade que poucos têm coragem de falar. E deixa nos comentários: você já ouviu falar da família Nogueira? Conhece alguém que viveu essa época? Conta pra gente. Agora responde uma coisa, só pra você mesmo. Será que hoje, nesse mundo de leis e processos que não resolvem nada, a justiça ainda sabe o que é vingança de verdade? Ou será que a gente perdeu o respeito pela palavra empenhada, pelo sangue derramado, pela dívida que só se paga com a vida? Pois bem, prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é uma das mais brutais, mais sangrentas e mais obsessivas que o cangaço já viu. É a história de como uma família inteira vendeu a alma ao diabo só para ver Lampião morto. E de como Lampião, mesmo cercado, caçado e com preço na cabeça, dançou na cara deles por décadas. Vamos começar do começo. Do dia em que o primeiro sangue foi derramado, do dia em que a guerra foi declarada, do dia em que os Nogueira e os Ferreira selaram o destino um do outro. O ano era 1916. O sertão já conhecia a fome, a seca e a lei do mais forte, mas ainda não conhecia Lampião. Naquele tempo, Virgulino Ferreira era apenas um rapaz de 20 e poucos anos, trabalhador, criador de gado, que sabia ler e escrever melhor que muito coronel por aí. Um cabra esperto, de sangue quente, mas que ainda não tinha provado do gosto amargo da vingança. Mas os Ferreira já eram conhecidos, e os Nogueira também. As duas famílias não nasceram inimigas, nasceram vizinhas. E no sertão, vizinho pode virar compadre ou pode virar a pior maldição que um homem carrega na vida. Tudo depende de uma palavra maldita, de uma cerca derrubada, de um gado que pasta onde não devia. Tudo depende de honra. E honra, meu amigo, no sertão de 1916, valia mais que a própria vida. A rixa começou por causa de terra. Sempre começa por causa de terra. Os Ferreira tinham uma propriedade que fazia divisa com as terras dos Nogueira. E os Nogueira, como todo coronel que se preza, achavam que o sertão inteiro era deles. Achavam que podiam mandar, desmandar, tomar e devolver quando bem entendessem. Eram homens acostumados a não ouvir não. Homens que tinham jagunços, dinheiro e o respeito comprado de delegados e prefeitos. Mas os Ferreira não eram gente de se curvar. Conta a lenda que tudo começou numa tarde de sol, rachando a terra. José Ferreira, pai de Virgulino, estava cercando uma área de pasto quando apareceu um capataz dos Nogueira. O sujeito chegou montado num cavalo bem tratado, com rifle atravessado na sela e aquele jeito de quem acha que manda no mundo.
Disse que aquela terra agora pertencia aos Nogueira, que José Ferreira tinha até o fim da semana para tirar o gado e sumir dali. José Ferreira, homem de palavra firme e de pouca conversa, respondeu que aquela terra era sua, que tinha documento, que tinha suor derramado ali e que não sairia. O capataz sorriu, aquele sorriso torto, cheio de desprezo. Disse que documento não valia nada quando o coronel decidiu o contrário e foi embora, deixando no ar uma ameaça que pesava como o mormaço da tarde. 3 dias depois, o gado dos Ferreira amanheceu morto, envenenado, dezenas de cabeças estiradas no chão, inchadas com a língua para fora e os olhos vidrados. O trabalho de anos, a riqueza da família, tudo ali apodrecendo debaixo do sol inclemente. José Ferreira não era homem de chorar, mas dizem que naquele dia, ao ver o estrago, ele sentou numa pedra, tirou o chapéu e ficou em silêncio. Um silêncio que doía mais que grito. Um silêncio que os filhos entenderam na hora. Era o silêncio de quem estava calculando a vingança. Virgulino estava lá, viu tudo, viu o pai humilhado, viu a mãe chorando escondida, viu os irmãos mais novos com fome no olhar e raiva no peito, e naquele momento alguma coisa mudou dentro dele, alguma coisa que nunca mais voltou a ser como era antes. Mas José Ferreira ainda tentou o caminho da lei, foi até a cidade, procurou o delegado, levou testemunhas. E o delegado ouviu tudo, balançou a cabeça com pena e disse que não podia fazer nada, que os Nogueira eram gente grande, gente poderosa, que mexer com eles era pedir para morrer e que o melhor era José aceitar a perda e seguir em frente. José Ferreira saiu dali sabendo que a lei não existia para ele, que a justiça do sertão era outra, e que se ele quisesse reaver sua honra, teria que buscar com as próprias mãos. 2 semanas depois, o capataz dos Nogueira apareceu morto numa estrada, um tiro certeiro no peito, limpo, rápido, sem testemunha. O corpo foi encontrado ao amanhecer, já duro, com as moscas fazendo festa. E o recado estava dado. Os Nogueira entenderam na hora e responderam da única forma que sabiam, com mais sangue. Mandaram um grupo de jagunços até a casa dos Ferreira. Era noite. A família estava reunida, jantando o pouco que tinha. Quando os tiros começaram, não deu tempo de nada. José Ferreira caiu na porta da própria casa, com 3 balas no corpo. A mãe de Virgulino se jogou sobre o marido, gritando, implorando, e os jagunços riram. Riram, cuspiram no chão e foram embora, deixando para trás uma família destroçada e um ódio que nunca mais se apagou. Virgulino segurou o pai nos braços enquanto ele morria. Ouviu as últimas palavras. Palavras que não vou repetir aqui, porque são sagradas. São o tipo de coisa que um pai diz para o filho quando sabe que vai morrer e que a guerra está apenas começando. São palavras que viram juramento, que viram lei, que viram destino. Naquela noite, Virgulino Ferreira enterrou o pai e, junto com ele, enterrou qualquer chance de viver em paz. Os Nogueira acharam que tinham vencido, que tinham dado o recado, que os Ferreira iam se calar, se esconder, sumir para o fundo do sertão, como tantos outros que foram esmagados pelo poder dos coronéis. Mas não sabiam com quem estavam mexendo, porque Virgulino não era um Ferreira qualquer, era o mais esperto, o mais corajoso, o mais perigoso, e agora ele tinha uma missão, uma dívida de sangue que só se pagava com sangue. Nos meses seguintes, a família Nogueira começou a sentir o gosto da vingança. Jagunços sumiram. Capangas apareceram mortos em cercas, em estradas, em tocaias bem armadas. E sempre, sempre havia uma marca, um lenço deixado no corpo, um recado, uma assinatura. Os Nogueira sabiam que eram os Ferreira, mas não conseguiam provar. E pior, não conseguiam parar. Virgulino estava se transformando, estava aprendendo a arte da guerrilha, da emboscada, do tiro certeiro, estava reunindo homens, homens que também tinham sido humilhados, roubados, espancados pelos coronéis, homens que queriam vingança tanto quanto ele. E foi assim que nasceu o cangaço de Virgulino Ferreira. Não foi por romantismo, não foi por aventura, foi por necessidade, por sobrevivência, por honra.
A guerra entre os Ferreira e os Nogueira já estava declarada, mas ainda não tinha nome, ainda não tinha lenda, ainda era só mais uma briga de família no sertão violento de 1916. Mas logo, muito logo, o sertão inteiro ia conhecer o nome de Lampião. E os Nogueira iam descobrir que tinham criado o próprio demônio. O primeiro sangue chamou a guerra, e a guerra, uma vez chamada, não para mais. Ela cresce, se espalha, consome tudo, vira fogo em capim seco, e quando você percebe, já é tarde demais para apagar. Os Nogueira juraram acabar com os Ferreira, mas não sabiam que estavam criando uma lenda que ia assombrar o sertão por décadas, uma lenda que ia custar fortunas, vidas e o próprio nome da família. Porque no sertão, meu amigo, quem semeia vento colhe tempestade. E os Nogueira tinham acabado de semear a tempestade mais violenta que aquela terra já viu. O sertão tem memória longa, e quando o sangue é derramado, a terra não esquece. Os Ferreira não esqueceram, e Virgulino menos ainda. Passou-se 1 ano desde a morte de José Ferreira. 1 ano de luto silencioso, de raiva guardada, de planos sendo tecidos na sombra. Virgulino não era mais o rapaz que criava gado e sonhava com uma vida tranquila. Agora ele era outra coisa, algo mais duro, mais perigoso, mais implacável. E foi nesse tempo que ele conheceu Senhor Pereira. Senhor Pereira era um cangaceiro já velho de guerra. Tinha rodado o sertão inteiro, tinha matado, tinha roubado, tinha fugido de volante mais vezes do que conseguia contar. Era um homem respeitado no mundo do cangaço. E quando viu Virgulino pela primeira vez, soube que estava diante de alguém especial, alguém que não tinha medo, alguém que tinha fogo no peito e gelo nos olhos. Senhor Pereira ofereceu a Virgulino um lugar no bando dele, e Virgulino aceitou. Não porque precisava de dinheiro, não porque queria aventura, mas porque sabia que, sozinho, nunca conseguiria derrotar os Nogueira. Precisava de homens, precisava de armas, precisava de um nome que fizesse os coronéis tremerem. E foi assim que Virgulino Ferreira entrou para o cangaço. No começo, ele era só mais um. Andava na retaguarda, obedecia ordens, aprendia com os mais velhos. Mas logo, muito logo, começou a se destacar. Tinha uma pontaria que ninguém tinha, uma frieza que assustava e uma inteligência estratégica que fazia dele um líder natural. Diziam que ele pensava 3 passos à frente, que sabia onde a volante ia aparecer antes mesmo dela sair da cidade, que conseguia ler o sertão como quem lê um livro aberto e que, quando decidia matar, não errava. Quando o Senhor Pereira morreu em 1922, numa emboscada mal calculada, o bando ficou sem comando. E foi aí que Virgulino deu o passo que mudaria tudo. Reuniu os homens, olhou cada um nos olhos e disse que quem quisesse continuar, seguisse ele. Quem não quisesse estava livre para ir embora. Ninguém foi embora. E naquele dia, Virgulino Ferreira se tornou Lampião. O apelido já vinha de antes. Diziam que ele atirava tão rápido e certeiro que parecia um lampião aceso na escuridão, iluminando tudo ao redor antes de apagar a vida do inimigo. Outros diziam que era porque ele tinha um brilho nos olhos quando estava prestes a atacar. Um brilho frio, perigoso, que avisava: a morte estava chegando. Mas agora o apelido não era mais brincadeira, era título, era medo, era respeito. Lampião assumiu o comando do bando e a primeira coisa que fez foi reorganizar tudo. Mudou as rotas, mudou as táticas, mudou a forma de atacar. Não era mais aquele cangaço desorganizado que invadia uma fazenda, roubava o que podia e saía correndo. Agora era guerra, guerra planejada, guerra estratégica, guerra que tinha um alvo principal: os Nogueira. Lampião não esqueceu, não perdoou. E agora, com um bando armado e leal, ele tinha condições de cobrar a dívida. A primeira emboscada aconteceu numa manhã de setembro de 1923. Os Nogueira tinham uma comitiva indo de uma fazenda para outra. Levavam dinheiro,
armas e mantimentos. Iam protegidos por 8 jagunços bem armados. Achavam que estavam seguros. Estavam errados. Lampião e seus homens esperaram escondidos numa passagem estreita entre 2 serras. Sabiam o caminho que a comitiva ia fazer. Sabiam o horário. Sabiam quantos homens vinham. E sabiam exatamente onde atacar. Quando os Nogueira passaram, Lampião deu o sinal. E o inferno se abriu na terra. Os tiros vieram de todos os lados, rápidos, certeiros, mortais. Os jagunços dos Nogueira nem tiveram tempo de reagir. Caíram um atrás do outro, antes mesmo de sacar as armas. Os cavalos relinharam, dispararam em pânico. E em menos de 2 minutos estava tudo terminado. 8 homens mortos. O dinheiro e as armas nas mãos de Lampião. E um recado deixado bem claro. A guerra tinha começado de verdade, mas Lampião não parou por aí. Pegou o corpo de um dos jagunços, amarrou num cavalo e mandou de volta para a fazenda dos Nogueira. E junto um bilhete. Curto, direto, assustador. Vocês mataram meu pai. Agora eu mato vocês. Um por um, até o último. Quando o cavalo chegou na fazenda, com o corpo ensanguentado pendurado, o terror se espalhou como fogo em capim seco. Os Nogueira entenderam que não estavam mais lidando com um ferreira qualquer. Estavam lidando com Lampião. E Lampião não perdoava. A partir daquele dia, a família Nogueira viveu com medo. Medo de sair de casa, medo de viajar, medo de dormir. Porque sabiam que Lampião estava lá fora, na caatinga, esperando o momento certo de atacar. E Lampião atacava, de novo, e de novo, e de novo. Invadiu fazendas, queimou plantações, matou capangas, roubou gado e sempre, sempre deixava seu recado. Deixava claro que aquilo não era assalto comum, era vingança. Era justiça, era o pagamento de uma dívida de sangue que os Nogueira tinham aberto e que agora iam pagar até a última gota. Os Nogueira tentaram reagir, mandaram jagunços atrás de Lampião, pagaram informantes, montaram emboscadas. Mas Lampião era esperto demais, rápido demais, imprevisível demais. Sempre que achavam que tinham ele encurralado, ele já tinha sumido. E quando menos esperavam, ele aparecia em outro lugar, atacando outra propriedade, matando outro homem. Foi nessa época que os Nogueira fizeram o juramento. Um juramento solene, feito na frente da família inteira, na frente dos jagunços, na frente de Deus e do diabo. Juraram que não descansariam enquanto Lampião estivesse vivo, que usariam toda a fortuna, todo o poder, toda a influência que tinham para caçar aquele homem, que pagariam qualquer preço, qualquer quantia, para quem trouxesse a cabeça de Lampião. E juraram mais, que se eles morressem antes, os filhos continuariam a caçada. E se os filhos morressem, os netos continuariam. Que aquela guerra não ia acabar enquanto houvesse um Nogueira de pé e Lampião respirando. Era um juramento de ódio puro, de obsessão, de vingança sem fim. E Lampião ouviu falar desse juramento. E sabe o que ele fez? Riu. Riu daquele jeito dele, seco e perigoso, e disse para os homens do bando uma frase que ficou famosa no sertão. Deixa eles jurarem. Quanto mais jurarem, mais vão gastar. E quanto mais gastarem, mais vão me temer. Porque eu não vou morrer na mão de Nogueira nenhum. Vou morrer quando o sertão decidir. E até lá, vou fazer eles pagarem cada lágrima que minha mãe chorou. E cumpriu a palavra. Nos anos seguintes, Lampião se tornou uma lenda, não só por causa dos assaltos, das fugas impossíveis, das histórias que corriam de boca em boca, mas porque ele tinha um inimigo declarado, um inimigo poderoso, e estava vencendo. Os Nogueira eram ricos, eram influentes, tinham terra, gado, jagunços e políticos no bolso, mas não conseguiam pegar Lampião. E isso, no sertão, era a maior humilhação que um coronel podia sofrer. A guerra tinha entrado num novo nível. Não era mais briga de família, era lenda, era história, era o tipo de coisa que ia ser contada por gerações. E o pior ainda estava por vir, porque os Nogueira, desesperados, furiosos e humilhados, iam fazer algo que poucos coronéis tinham coragem de fazer. Iam abrir os cofres, iam sujar as mãos com o ouro mais sujo que existe,
o ouro da traição, da covardia, da vingança comprada. Iam transformar a caçada a Lampião numa indústria, numa máquina de morte alimentada por dinheiro, poder e um ódio que não conhecia limites. E é sobre isso que vamos falar agora. Dinheiro, no sertão, sempre comprou muita coisa. Comprava terra, comprava gado, comprava silêncio, comprava medo e, quando necessário, comprava morte. Os Nogueira sabiam disso melhor que ninguém. Depois de anos tentando pegar Lampião com os próprios jagunços, depois de emboscadas fracassadas, depois de homens mortos e fortunas gastas em vão, a família Nogueira tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria a natureza da guerra. Uma decisão que transformaria a caçada a Lampião numa máquina de matar movida a ouro sujo, traição e poder político. Eles decidiram comprar a morte de Lampião e não mediram esforços nem valores. Se você acha que isso foi feito de forma discreta, escondida, envergonhada, está enganado. Os Nogueira fizeram questão de espalhar a notícia pelos 4 cantos do sertão. Mandaram emissários para as cidades, para os povoados, para os lugares mais remotos da Caatinga. E o recado era sempre o mesmo: quem trouxer a cabeça de Lampião recebe uma fortuna, dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar na vida. Terra, gado, proteção, tudo que um homem possa desejar. Não era só recompensa, era tentação, era corrupção. Era o tipo de oferta que fazia até homem honrado pensar 2 vezes. E funcionou. De repente, Lampião não tinha mais apenas os Nogueira como inimigos. Agora tinha o sertão inteiro atrás dele. Cada sombra podia esconder um traidor. Cada vilarejo podia ter um delator. Cada homem que pedia abrigo podia estar de olho na recompensa. A confiança, que já era rara no cangaço, ficou ainda mais escassa. Lampião passou a dormir com um olho aberto e a mão no gatilho. Passou a desconfiar de todos. Passou a testar a lealdade dos próprios homens de formas que poucos tinham estômago para suportar. Mas os Nogueira não pararam por aí. Eles sabiam que dinheiro sozinho não bastava. Precisavam de estrutura. Precisavam de braço armado. Precisavam de homens treinados, organizados, que conhecessem o sertão tão bem quanto Lampião. Foi aí que começaram a financiar as volantes. As volantes eram grupos paramilitares, formados por policiais, jagunços, matadores de aluguel e qualquer um que soubesse atirar e não tivesse medo de morrer. Oficialmente, serviam ao governo. Na prática, serviam a quem pagasse mais. E os Nogueira pagavam muito bem. Compraram armas modernas, carabinas importadas, rifles de repetição, munição de qualidade. Pagaram soldos altos para os homens das volantes. Ofereceram bônus por cada cangaceiro morto e ofereceram uma fortuna por Lampião. As volantes começaram a perseguir Lampião com uma intensidade nunca vista antes. Não descansavam, não desistiam, seguiam rastros, interrogavam moradores, queimavam casas de quem dava abrigo aos cangaceiros e faziam tudo isso com o dinheiro dos Nogueira no bolso e a bênção deles nas costas. Mas o ouro sujo dos Nogueira não parava nas volantes. Eles começaram a subornar autoridades, delegados, prefeitos, juízes, políticos estaduais. Qualquer um que tivesse poder para dificultar a vida de Lampião ou facilitar a vida de quem o caçava. Compraram jornais para espalhar mentiras sobre Lampião. Publicaram histórias inventadas, exageradas, que pintavam o rei do cangaço como um demônio sem piedade, um monstro que matava crianças, estuprava mulheres, queimava igrejas. Queriam destruir a imagem dele. Queriam que o povo virasse as costas. Queriam tirar dele o único refúgio que tinha, o apoio silencioso dos sertanejos. E em alguns lugares funcionou. Houve vilarejos que fecharam as portas para Lampião. Houve gente que, com medo ou por ganância, entregou informações. Houve traidores. Mas no fundo do sertão, onde o poder dos Nogueira não chegava com tanta força, a história era outra.
O povo sabia quem eram os Nogueira, sabia das terras roubadas, dos homens mortos, das famílias expulsas, sabia que eles eram coronéis do tipo mais cruel, do tipo que pisava em cima de quem não podia se defender. E por isso, muitos continuaram ajudando Lampião. Escondiam ele, davam comida, avisavam quando a volante estava chegando, porque sabiam que, se Lampião caísse, o próximo na mira dos coronéis seria o próprio povo. Mas mesmo com esse apoio, a situação estava ficando cada vez mais apertada. Os Nogueira tinham recursos ilimitados e estavam dispostos a gastar até o último centavo para ver Lampião morto. Chegou um ponto em que a recompensa pela cabeça de Lampião era tão alta que equivalia ao preço de uma fazenda inteira. Dinheiro suficiente para transformar um miserável em homem rico. Dinheiro suficiente para tentar qualquer um. E tentou. Houve um episódio, em 1926, que quase custou a vida de Lampião. Um homem do próprio bando, um cangaceiro chamado Zé Sereno, foi comprado pelos Nogueira. Recebeu metade da recompensa adiantada e prometeu entregar Lampião numa emboscada. Zé Sereno armou tudo direitinho. Convenceu Lampião a ir até uma fazenda que, segundo ele, estava cheia de mantimentos e sem defesa. Disse que era moleza, que era só chegar, pegar o que precisava e ir embora. Lampião, desconfiado como sempre, aceitou, mas levou apenas metade do bando. E foi na frente, como sempre fazia, para observar o terreno antes de atacar. E foi isso que salvou a vida dele. Quando chegou perto da fazenda, percebeu que algo estava errado. Silêncio demais. Nenhum movimento, nenhum cachorro latindo, nenhuma galinha ciscando. Era uma armadilha. Lampião deu meia volta na hora, chamou os homens e saiu dali antes que a volante, escondida no mato, pudesse atacar. E quando voltou para o acampamento, procurou Zé Sereno. O traidor tentou fugir. Não conseguiu. Lampião o pegou, amarrou num pé de juazeiro e fez o que tinha que ser feito. Não vou entrar em detalhes. Só vou dizer que Zé Sereno demorou para morrer e que antes de morrer confessou tudo. Falou dos Nogueira, falou do dinheiro, falou da emboscada. E Lampião, depois que o traidor deu o último suspiro, mandou o corpo de volta para os Nogueira, com um bilhete, curto e direto. Vocês vão precisar de mais dinheiro e de homens melhores. Os Nogueira ficaram furiosos, mas também ficaram impressionados, porque perceberam que Lampião não era apenas corajoso ou esperto. Ele tinha algo mais. Tinha um instinto de sobrevivência que parecia sobrenatural. Tinha sorte, ou proteção, ou sei lá o quê. Isso só aumentou a obsessão deles. Então, como você está gostando dessa história? Está conseguindo sentir a tensão, o ódio, a obsessão que movia essa guerra? Se está, deixa seu like agora, compartilha com aquele amigo que também ama essas histórias do sertão verdadeiro. E se inscreve no canal se ainda não fez isso. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários, você acha que dinheiro compra lealdade? Ou será que no sertão, onde a palavra vale mais que ouro, ainda existia gente que não se vendia? Voltando à história, os Nogueira continuaram gastando, continuaram oferecendo recompensas cada vez maiores, continuaram financiando volantes, subornando autoridades, espalhando mentiras, transformaram a caçada a Lampião numa indústria, numa obsessão coletiva. Mas quanto mais gastavam, mais Lampião escapava. Quanto mais homens mandavam, mais homens morriam. Quanto mais tentavam, mais fracassavam. E cada fracasso era uma humilhação pública, porque o sertão inteiro estava assistindo e estava rindo. Rindo dos coronéis poderosos que não conseguiam pegar um cangaceiro. Rindo do ouro sujo que não comprava a cabeça de Lampião. A fortuna dos Nogueira estava sendo drenada, não só pelo dinheiro gasto, mas pela reputação destruída. Eles tinham se tornado motivo de piada, de deboche, de lenda. E Lampião estava mais forte do que nunca, porque cada tentativa fracassada de matá-lo só aumentava sua fama. Só provava que ele era intocável, que era protegido, que era de fato o rei do sertão. Os Nogueira tinham transformado Lampião num mito, e agora
não sabiam mais como destruir um mito. O ouro sujo deles tinha comprado muita coisa: armas, homens, mentiras, morte. Mas não tinha comprado a única coisa que importava: a cabeça de Lampião. E a caçada, longe de terminar, estava apenas esquentando, porque os Nogueira, desesperados e cegos de ódio, iam continuar tentando, iam continuar gastando, iam continuar falhando, e Lampião ia continuar vivo, livre e cada vez mais perigoso. Tem coisas no sertão que não se medem por tempo. Se medem por sangue derramado, por noites sem dormir, por cavalos mortos de cansaço, por balas que cortam o ar e não acertam nada. A caçada a Lampião era assim. Não tinha começo claro, não tinha fim à vista. Era um ciclo sem fim de tentativas, fracassos e mais tentativas. Os Nogueira não desistiam. E Lampião não caía. Era 1927. Fazia quase uma década que a guerra tinha começado e nada tinha mudado. Ou melhor, tudo tinha mudado. Lampião não era mais aquele rapaz que enterrou o pai jurando vingança. Agora ele era uma lenda viva, um fantasma que assombrava os sonhos dos coronéis. Um nome que fazia crianças se calarem e homens colocarem a mão na arma. E os Nogueira estavam mais obcecados do que nunca. Naquele ano, eles montaram a maior operação de caça que o sertão já tinha visto. Reuniram 3 volantes diferentes, mais de 60 homens armados até os dentes. Pagaram informantes em cada vilarejo, em cada fazenda, em cada poço d'água entre Pernambuco e Bahia, e prometeram que dessa vez mesmo, Lampião não escapava. A operação começou em maio. Os Nogueira tinham recebido uma informação de que Lampião estava acampado numa região entre serras, perto de Triunfo. Era um lugar estratégico, difícil de cercar, mas não impossível. As volantes se dividiram. Cada uma tomou uma posição. A ideia era apertar o cerco devagar, fechar todas as saídas e pegar Lampião na ratoeira. Era um plano bom. Um plano caro, um plano que, na teoria, não podia falhar. Só que Lampião não vivia na teoria. 2 dias antes das volantes fecharem o cerco, Lampião já tinha levantado acampamento e sumido. Desapareceu como fumaça. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Quando as volantes chegaram no lugar indicado, encontraram apenas as cinzas de uma fogueira apagada e rastros que levavam para direções opostas. Tinham sido enganados. O comandante da volante principal, um tenente chamado Lucena, quase enlouqueceu. Gritou com os homens, ameaçou os informantes, jurou que ia encontrar Lampião, nem que tivesse que vasculhar a caatinga inteira. E tentou. Durante 3 meses, as volantes perseguiram sombras, seguiram rastros falsos, caíram em armadilhas, perderam homens em emboscadas. E nunca conseguiram chegar perto de Lampião. Foi durante essa caçada que aconteceu um dos episódios mais brutais da guerra. As volantes, desesperadas e humilhadas, começaram a descontar a raiva no povo. Invadiram casas, torturaram moradores que supostamente tinham dado abrigo a Lampião. Queimaram plantações, mataram animais, deixaram um rastro de terror por onde passavam. Achavam que, fazendo isso, o povo ia entregar Lampião. Iam parar de proteger ele. Iam ter medo da volante e não do cangaceiro, mas o tiro saiu pela culatra. Porque quanto mais a volante aterrorizava o povo, mais o povo odiava os Nogueira. E quanto mais odiavam os Nogueira, mais ajudavam Lampião. Escondiam ele, mentiam para os soldados, davam informação errada, sabotavam a caçada de todas as formas possíveis. E Lampião, sabendo disso, retribuía. Protegia quem o protegia, punia quem o traía, e deixava bem claro que, enquanto os Nogueira gastavam fortunas para caçá-lo, ele ainda tinha tempo de invadir as fazendas deles, roubar o gado deles, matar os capangas deles. Era uma humilhação constante, pública, dolorosa. Em 1929, os Nogueira tentaram outra estratégia. Contrataram um pistoleiro famoso, um homem chamado Mascarenhas, que tinha fama de nunca errar um alvo. Diziam que ele tinha matado mais de 30 homens, que era frio como gelo, que não tinha medo de nada nem de ninguém. Os Nogueira pagaram a ele o equivalente a uma fortuna e deram apenas uma missão: matar Lampião. Mascarenhas
Aceitou. Passou meses estudando os movimentos de Lampião. Conversou com gente que tinha visto ele. Anotou hábitos, rotas, lugares onde ele costumava aparecer. Era um caçador paciente, metódico, perigoso. E, finalmente, depois de 4 meses de preparação, conseguiu sua chance. Lampião estava numa feira, em um pequeno povoado chamado São José. Tinha ido ali comprar pólvora e tecido. Estava acompanhado de apenas 3 homens. Era uma oportunidade rara. Mascarenhas se posicionou no telhado de uma casa com um rifle de longo alcance. Esperou o momento certo, mirou e atirou. A bala passou raspando no chapéu de Lampião. Lampião se jogou no chão, sacou a arma e, num movimento que poucos viram, localizou Mascarenhas no telhado e disparou 3 vezes. As 3 balas acertaram. Mascarenhas caiu do telhado e morreu antes de tocar o chão. Lampião nem esperou para ver o corpo. Montou no cavalo e sumiu, deixando para trás uma feira em pânico e mais uma lenda para ser contada. Quando os Nogueira souberam que até Mascarenhas tinha fracassado, a desesperança começou a bater. Não era mais só raiva, era medo. Medo de que Lampião fosse realmente indestrutível, de que tivesse algum tipo de proteção sobrenatural. E o povo alimentava essa crença. Diziam que Lampião tinha um corpo fechado, que tinha feito pacto, que carregava uma oração forte, rezada por um padre que depois tinha enlouquecido. Diziam que bala não entrava nele, que faca escorregava, que a morte tinha medo de Lampião. Verdade ou lenda, o fato é que ninguém conseguia matá-lo. Os Nogueira, cada vez mais obcecados, começaram a recorrer a métodos ainda mais sujos. Tentaram envenenar poços onde Lampião costumava beber água. Tentaram subornar mulheres para se aproximarem dele e matá-lo enquanto dormia. Tentaram até contratar feiticeiros, curandeiros, gente que prometia quebrar a proteção de Lampião com rezas e trabalhos. Nada funcionava. Em 1932, houve uma emboscada que quase deu certo. Uma volante cercou o bando de Lampião numa grota estreita, perto de um açude. Era um lugar ruim para fugir. Lampião estava encurralado. A troca de tiros durou horas. Os cangaceiros, em menor número e com menos munição, estavam perdendo. 3 homens do bando morreram. Outros ficaram feridos. E Lampião, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez aquele fosse o fim. Mas quando a munição acabou e os soldados da volante começaram a avançar, aconteceu algo que ninguém esperava. Uma tempestade. Do nada, no meio da seca. O céu escureceu, o vento começou a soprar forte e a chuva caiu como se o mundo estivesse acabando. A visibilidade virou 0. Os soldados pararam de atirar, confusos. E Lampião aproveitou. Pegou os homens que ainda estavam de pé, arrastou os feridos e fugiu no meio da tempestade. Quando a chuva parou, meia hora depois, não havia mais ninguém ali. Só os corpos dos cangaceiros mortos e os soldados encharcados, atônitos, sem entender o que tinha acontecido. Os Nogueira ficaram sabendo da história, e alguns deles, pela primeira vez, começaram a questionar se valia a pena continuar, se não era melhor deixar para lá, aceitar que Lampião tinha vencido. Mas o patriarca da família, o velho coronel Nogueira, não aceitava. Ele, que tinha iniciado a rixa décadas atrás, que tinha visto filhos e sobrinhos morrerem nessa guerra, que tinha gasto metade da fortuna da família tentando matar um homem, se recusava a desistir. Ele disse numa reunião de família que entrou para a história: enquanto eu respirar, essa guerra não acaba, e se eu morrer antes dele, vocês continuam, porque um Nogueira não se curva, um Nogueira não desiste, um Nogueira não perde. E a família obedeceu, porque no sertão a palavra do patriarca é lei, mesmo quando essa lei condena a própria família à ruína. A caçada continuou. Ano após ano, década após década, mais homens morreram, mais dinheiro foi gasto, mais tentativas falharam. E Lampião continuava vivo, continuava livre, continuava sendo a pedra no sapato dos Nogueira, a ferida que não cicatrizava, a dívida que nunca se pagava, até que em 1938 aconteceu o inevitável. Lampião foi morto.
Mas não pelos Nogueira. Foi morto por uma volante do tenente João Bezerra, em Sergipe, na Grota do Angico. Uma emboscada de madrugada, rápida, certeira, fatal. Quando a notícia chegou aos Nogueira, eles não comemoraram, porque não tinha sido obra deles. A vingança que buscaram por décadas tinha sido cumprida por outras mãos. E isso, de certa forma, era a derrota final. Tinham gastado fortunas, tinham perdido homens, tinham destruído a própria reputação, tinham transformado a vida da família numa obsessão doentia. E no fim, não foram eles que puseram fim a Lampião. A caçada que não tinha fim tinha acabado, mas não do jeito que os Nogueira queriam. E o pior ainda estava por vir, porque a morte de Lampião não encerrou a história. Apenas abriu um novo capítulo. Um capítulo sobre legados, sobre memórias, sobre o preço que se paga quando se transforma vingança em razão de viver. A morte de Lampião deveria ter sido o fim. Deveria ter sido o momento em que os Nogueira levantavam a cabeça, limpavam o suor da testa e diziam: acabou, vencemos, a guerra terminou. Mas não foi, porque guerra de verdade, aquela que nasce do ódio e se alimenta de sangue, não termina com um tiro, não termina com uma morte. Ela continua, se arrasta, vira fantasma, vira maldição, vira legado. E foi exatamente isso que aconteceu com a família Nogueira. Quando a notícia da morte de Lampião chegou, em julho de 1938, a família se reuniu. Era uma reunião estranha. Não tinha festa, não tinha comemoração, só tinha silêncio, um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. O velho coronel Nogueira, aquele que tinha iniciado tudo, já estava velho demais. Tinha mais de 70 anos, os olhos fundos, o corpo curvado, a voz fraca. Mas quando falou, todos escutaram. Ele disse que a guerra tinha acabado, que Lampião estava morto, que a honra da família tinha sido restaurada e que agora finalmente podiam viver em paz. Mas ninguém acreditou, nem ele mesmo, porque a verdade é que aquela guerra tinha consumido a família inteira, tinha roubado décadas de suas vidas, tinha drenado a fortuna, tinha matado filhos, sobrinhos, primos, tinha transformado os Nogueira em gente obcecada, amarga, cheia de ódio. E agora, com Lampião morto, o que restava? Para que tinha servido tudo aquilo? A resposta era dolorosa: para nada. Lampião tinha morrido sim, mas não pelas mãos dos Nogueira. Tinha morrido numa grota em Sergipe, longe das terras deles, longe do alcance deles. Tinha morrido numa emboscada montada por outros. E isso, para uma família que tinha jurado caçá-lo até o fim, era a derrota mais amarga possível. Não conseguiram. Depois de 22 anos de caçada, de milhares de contos de réis gastos, de dezenas de homens mortos, de volantes financiadas, de emboscadas armadas, de recompensas oferecidas, não conseguiram. E o sertão sabia disso. O povo sabia e ria. Ria dos coronéis poderosos que tinham se tornado piada. Ria do ouro sujo que não tinha comprado a cabeça de Lampião. Ria da obsessão que tinha arruinado uma das famílias mais ricas do Nordeste. Porque era isso que tinha acontecido. A fortuna dos Nogueira, antes imensa, estava reduzida a quase nada. As terras tinham sido vendidas para pagar dívidas. O gado tinha sumido. Os jagunços tinham ido embora, a influência política tinha evaporado. Tudo o que restava era o nome. E o nome, agora, carregava vergonha. Nos anos seguintes à morte de Lampião, a família Nogueira tentou se reerguer, tentou recuperar as terras, o prestígio, o poder, mas era tarde demais. O mundo tinha mudado, o cangaço estava acabando. Os coronéis estavam perdendo força, e a família Nogueira, destroçada pela própria obsessão, não tinha mais condições de competir. Um por um, os membros da família foram morrendo, alguns de velhice, outros de doenças, alguns, diziam, de tristeza, de desgosto, de vergonha. O velho coronel Nogueira morreu em 1941, 3 anos depois de Lampião. No leito de morte, rodeado pelos poucos parentes que ainda restavam, ele teria dito uma última frase. Uma frase que ficou gravada na memória dos que ouviram. A gente matou Lampião.
mas Lampião matou a gente também. E tinha razão, porque a verdade é que aquela guerra não tinha vencedor. Lampião tinha morrido, sim, mas os Nogueira também. Não fisicamente, não todos de uma vez, mas espiritualmente, financeiramente, moralmente. Tinham se destruído na tentativa de destruir um homem. Tinham vendido a alma ao diabo só para ver Lampião morto. E quando ele finalmente morreu, perceberam que não tinha sobrado nada, nem alegria, nem satisfação, nem paz, só vazio. Nos anos que se seguiram, o nome Nogueira foi sumindo do sertão. As propriedades foram vendidas. Os descendentes se espalharam. Alguns mudaram de nome, com vergonha de carregar o peso daquela história. Outros simplesmente sumiram, engolidos pela pobreza e pelo esquecimento. E o sertão, que tinha acompanhado aquela guerra de perto, guardou a história, guardou cada detalhe, cada emboscada, cada fracasso, cada humilhação, e transformou tudo em lenda. Hoje, quando se fala dos Nogueira, não se fala de coronéis poderosos, não se fala de uma família rica e influente. Fala-se da família que jurou matar Lampião e falhou. Fala-se da obsessão que virou maldição. Fala-se do ódio que consumiu até não restar nada. É uma lição dura, mas é uma lição verdadeira. Porque no sertão, onde a memória é longa e a justiça é implacável, não adianta ter dinheiro se você não tem honra. Não adianta ter poder se você não tem respeito. E não adianta jurar vingança se você não tem a coragem de pagar o preço dela. Os Nogueira pagaram. Pagaram caro. Pagaram com tudo que tinham. E no fim, não levaram nada. Lampião, por outro lado, virou lenda, virou mito, virou o rei do cangaço que ninguém conseguiu derrotar. Mesmo morto, ele venceu, porque a história que se conta no sertão não é a história dos Nogueira, é a história de Lampião, de como ele desafiou os coronéis, de como escapou das emboscadas, de como viveu livre, perigoso e imbatível até o último dia. E os Nogueira viraram nota de rodapé, viraram o exemplo de como não se faz justiça, viraram o aviso de que vingança, quando vira obsessão, se transforma em autodestruição. Tem gente que diz que a família foi amaldiçoada, que Lampião, antes de morrer, rogou uma praga, que o sangue derramado naquela guerra cobrou seu preço não só em vida, mas em morte. Que até hoje, os descendentes dos Nogueira carregam o peso daquela história. Verdade ou lenda, o fato é que ninguém saiu ileso daquela guerra. E talvez seja essa a maior lição de todas, porque no fim, quando tudo se acalma, quando a poeira baixa e o sangue seca, o que fica não é a vingança cumprida. O que fica é o preço que se pagou por ela. O que fica são as vidas perdidas, as fortunas desperdiçadas, os anos consumidos pelo ódio. E a pergunta que não quer calar: valeu a pena? Para Lampião, que viveu e morreu segundo suas próprias regras, talvez sim. Para ele, a guerra fazia sentido. Era sobrevivência, era honra, era justiça do jeito que o sertão conhecia. Mas para os Nogueira, que transformaram uma rixa de família em obsessão nacional, que gastaram tudo que tinham para caçar um homem e não conseguiram, valeu a pena? A resposta está no esquecimento, no nome que sumiu, na fortuna que evaporou, na família que deixou de existir, não valeu. E o sertão, que viu tudo, que guardou tudo, que conta tudo até hoje, sabe disso. Sabe que vingança é fogo, e que fogo, se não for controlado, queima quem acendeu. Então, antes de encerrarmos essa história, eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você responda com sinceridade, aí na sua casa, no seu pensamento. Será que hoje, no mundo em que a gente vive, ainda existem Nogueiras? Gente que se consome pelo ódio? Gente que transforma vingança em razão de viver? Gente que perde tudo tentando destruir alguém? Será que a gente aprendeu alguma coisa com essa história? Ou será que ainda estamos repetindo os mesmos erros, com roupas diferentes? Pensa nisso. E se você gostou dessa história, se sentiu a tensão, o drama, a tragédia dessa guerra sem vencedores, deixa seu like agora. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal se ainda não fez. E ativa o sininho, porque aqui a gente não conta a história pela metade. A gente vai até o fim.
até a última gota de sangue, até a última lição. E deixa nos comentários, qual foi a parte dessa história que mais te impactou? Foi a obsessão dos Nogueira? Foi a astúcia de Lampião? Foi o final trágico de uma família inteira? Conta pra gente. A gente quer saber, porque essas histórias não são só do passado, são do presente também. São avisos, são lições, são espelhos onde a gente pode se ver e decidir: vou repetir os erros ou vou aprender com eles? A escolha é sua. E com isso, encerramos a saga da família Nogueira. A família que jurou apagar Lampião do mapa e acabou apagada por ele. Não pela bala, não pela vingança direta, mas pela própria obsessão, pelo próprio ódio. Que essa história sirva de lembrança de que no sertão, assim como na vida, quem semeia vento, colhe tempestade. E quem jura vingança eterna, muitas vezes, acaba sepultado por ela. O sertão não esquece. E nós também não vamos esquecer. Até o próximo causo. Até a próxima história, até a próxima lenda do Brasil profundo, brutal e fascinante que poucos têm coragem de contar. Fica com Deus e que a honra, a verdadeira, aquela que se prova nos atos e não nas palavras, guie seus passos.